Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos conversar sobre as 8 leituras do mês de abril. Mês de abril foi um mês de boas leituras, não tantas quanto eu gostaria, mas tendo em vista a pandemia, isolamento social e o emocional que fica bem abalado, acho que teve ótimo. E eu vim compartilhar um pouquinho dessas leituras com vocês, espero que gostem. Lembrando que as redes sociais do Entre Livros e Personagens estão aqui embaixo, então vão visitar que tem conteúdo em todas elas, assim como o meu link da Amazon, que também tá por aqui. Você comprando por ele dá uma pequena comissão pro canal sem pagar nada mais por isso. E com essa pequena comissão eu acabo investindo ainda um pouco mais no canal. Então já sabe, né? Se gostar de alguma coisa, compra pelo meu link. Agora chega de enrolação e bora comentar um pouquinho sobre esses livros. E a minha primeira leitura do mês foi A Sala das Borboletas, da Lucinda Healy. Foi um lançamento da editora Arqueiro, e vocês sabem, né, que eu gosto bastante da autora. Aqui a gente vai ter a história da Pose no passado e no presente. No presente ela tá com quase 70 anos, tá morando na Admiral House, que é a casa da família, e a casa tá precisando de uma reforma séria, só que ela não tem como arcar com aquilo, porque seria muito dispendioso e aquilo não traz tanta felicidade pra ela mais, então talvez seja a hora de deixar essa casa no passado. E falando em passado, a gente também volta no passado da Pose, quando ela era criança, a relação dela com os pais, a hora que o pai vai pra guerra, a mãe se afasta, enfim. Tem todas essas partes do passado que vão se intercalando com o presente, mostrando pra gente porque a Pose se tornou quem se tornou, entendeu? E é isso, basicamente a premissa da história, a gente ir conhecendo a história da Pose. Tem temas muito interessantes sendo abordados aqui, tipo a violência doméstica, a descoberta de si mesmo, relações familiares, a hora de deixar o passado pra trás. Mas um ponto que costuma ser um ponto altíssimo pra mim nas histórias da Lucinda Healy, que é essa questão de volta ao passado, de você conhecendo o passado em meio ao presente, ficou um pouco cansativo. Eu confesso que quebrava um pouco o ritmo da leitura, e eu só consegui sentir o mesmo ritmo e me apegar a essas partes quando elas já estavam praticamente no final, nas 2 ou 3 últimas, se eu não me engano. Então assim, foi uma boa leitura, gostei bastante, acho que vale a pena ser lida, mas essas voltas ao passado em alguns momentos quebraram o ritmo e tornaram a leitura um pouco mais lenta, mas ainda assim foi muito boa. Gostei muito de conhecer a história da Pose e me surpreendi. Confesso que me surpreendi, não esperava o mistério, né, o plot twist da trama, então recomendo. E a minha segunda leitura do mês foi Casos de Família, da Ilana Casoy. A Ilana Casoy ela é uma criminóloga e escritora e vai trazer pra gente mais a fundo assim, o julgamento de 2 casos que marcaram muito a sociedade brasileira, que foi da Suzane Richthofen com os irmãos Cravinho e dos Nardoni, né? Eu não sei se vocês se lembram, eu acho meio impossível não saber do que se trata, mas a Suzane Richthofen, junto com o namorado e o irmão do namorado, planejaram de uma forma bastante cruel a morte dos pais dela. E os Nardoni foi aquele crime brutal e cruel com a Isabella Nardoni, uma criança que foi atirada do 7º andar do prédio quando estava no dia de visitação do pai. Então assim, são 2 crimes que chocam muito, que trazem muitos sentimentos, nenhum deles bons. E a Ilana Casoy vai trazer pra gente como foi a construção das provas, como foi o julgamento, falas da promotoria, falas da defesa, o próprio depoimento, né, dos acusados. No caso do Richthofen não tem, mas no dos Nardoni tem. E assim, gente, esse livro, ele é muito interessante, principalmente se você é mais da área do direito, da psicologia, se você gosta dessas temáticas, mas é muito, muito, muito revoltante, assim. É nojenta a forma como você vê que muitas das vezes eles não se arrependem, né, psicopatas mesmo, que eles não derramam uma lágrima. E, por exemplo, no caso da Richthofen, ela participou da reconstituição do crime e ela não sentiu absolutamente nada em voltar àquela casa e mostrar como foi que os pais dela morreram e o que ela estava fazendo no momento. Então vocês pensam no embrulho no estômago que dá esse livro, tá? Mas ainda assim é muito interessante, como eu já disse, principalmente se você tá ali naquela parte da psicologia, do direito. Eu achei muito interessante mesmo, gostei muito da leitura, apesar de ter me dado muita raiva, muito asco, enfim. E recomendo, de verdade. Só não acho que seja uma leitura pra todo mundo, porque ela é realmente mais pesada. E a minha terceira leitura do mês foi Proposta Inconveniente, da Patrícia Cabot. Vocês sabem que estava na minha meta de leitura de livros pra ler no ano de 2020. E eu estava com expectativas altíssimas em relação a esse livro, que infelizmente não foram supridas. Aqui a gente vai ter a história da Peyton. A Peyton ela é uma moça que está completando 21 anos, que ela foi criada em meio a navios e mares, junto com o pai e os irmãos,
E o sonho dela é ter o próprio navio, poder comandar a sua própria frota. No entanto, isso não é bem visto na época em que ela vive e o que se espera dela é que ela faça um bom casamento. No entanto, a Peyton não é lá muito a mocinha que a sociedade espera. Ela é apaixonada, né? Ela nutre uma paixão pelo Drake, que é um capitão de um dos navios do pai dela, que sempre esteve com eles. No entanto, o Drake parece só vê-la como os irmãos dela. E ele tá prestes a se casar, eles estão no evento do casamento dele, né, que antecede o casamento. E aí que ele vai descobrir que ele tem sentimentos pela Peyton, né, mocinhos de época sempre muito atrasados. E acontece que mesmo a Peyton gostando muito dele, ela não pretende fazer nada, até que ela vê a noiva dele escondida com um inimigo comercial muito grande da família dela, e começa a perceber ali que tem alguma coisa errada com essa mocinha. Ela tenta alertá-lo, obviamente ninguém acredita nela, só que as coisas vão tomar um rumo muito diferente e a Peyton vai se ver numa aventura tentando salvar o Drake, tentando salvar o amor da vida dela, ao ponto em que ela vai mostrar toda a sua força e toda a sua coragem. E assim, gente, é uma premissa totalmente diferente, né? Eu achei essa premissa genial, tava louca pra ler. Vocês sabem que a Patricia Cabot foi uma das primeiras autoras de romance de época que eu li, então eu tenho um carinho enorme por ela. Mas eu achei a personagem assim, ela tem 21 anos e age como se tivesse 14. Os irmãos dela, que são mais velhos, parecem ser ainda mais novos que ela, assim, ninguém tem uma idade mental condizente com as atitudes. O pai também é totalmente fora da casinha. E acaba que, de certa forma, o livro começa meio lento, aí no meio começa a acontecer tudo rápido demais. E o conflito central do livro também se resolve rápido demais. Você fala, tipo, mas já era só isso que você queria me mostrar, sabe? Eu fiquei bastante decepcionada, apesar assim, de ter curtido a leitura, ela é muito engraçada. A escrita da Patricia Cabot é envolvente, então não tem como falar que o livro é de tudo ruim. Mas foi decepcionante, então acho que foi assim, uma das leituras que foi um ponto fraco do mês. E logo em seguida, sentindo que Stephenie Meyer ia ressurgir das cinzas, entendeu? Eu li a segunda parte da graphic novel de Crepúsculo, essa aqui em português. Não sei se vocês lembram, eu fiz um vlog de leitura onde eu li a primeira parte em inglês. E essa segunda parte aqui começa quando Bella descobre que Edward é um vampiro, até o final, né, do estúdio de balé e tudo que a gente já conhece, porque essa história é muito conhecida no meio literário. É gostoso acompanhar essa história por meio de quadrinhos, com o apanhado geral, assim, da trama e dos personagens e dos diálogos que a gente gosta. Foi divertido, foi gostoso, e o meu lado de Crepúsculo fan, né, que nunca me abandona, gostou muito dessa leitura. E aí logo depois eu fiz uma leitura mais técnica, que foi o Clube de Escrita de Jane Austen, da Rebecca Smith, onde a autora pega dicas de escrita nas obras da Austen, nas cartas que ela trocava com as irmãs e com a família, né, enfim. Eu achei muito interessante, são várias dicas muito válidas, muito pertinentes. E o mais interessante é ver ela misturando isso com a obra da Austen, mostrando como de fato aquilo se encaixa, sabe? E eu acho esse tipo de livro muito interessante para quem gosta de escrever, para quem quer se aperfeiçoar, e também para quem gosta de analisar obras literárias ou gosta de entender um pouco mais sobre escrita, sobre literatura. Eu acho isso muito pertinente também. E as dicas são muito boas, tiveram algumas que foram um pouquinho cansativas, mas no geral as dicas sobre escrita, sobre construções de personagens, sobre ambientação, sobre diálogos, sobre construção de heroína e mocinhos, todas são muito legais. Eu fiz várias marcações e recomendo para quem gosta desse tipo de livro. E aí logo depois eu precisava de uma leitura leve, tava com Kindle Unlimited e resolvi conhecer uma autora nova, que é a Sara Fidelis, e dei uma chance ao Ogro e a Louca. Nele a gente vai conhecer a história do Matthew, do Marquês de Weston, eu acho que é assim, e da Nicole. O Matthew, ele foi casado com uma beldade da sociedade, não deu certo, ela metia ali altas galhadas e ele ficou muito sentido com o amor, ele não queria mais saber de relacionamento com pessoas e nem com mulheres assim que levassem ao afeto. E vai trabalhar na casa dele a Nicole, que vai ser uma governanta muito nova, muito bonita, que não tem papas na língua. Ela vai se encontrar com ele de uma maneira muito inusitada, ela vai encontrá-lo no quarto, vai achar que ele é um intruso, um cavalariço, vai tacar coisas nele e quando eles têm o primeiro contato, sabendo quem é quem, o negócio pega fogo. A partir daí, né, a gente vai ter ali a mocinha sem papas na língua à frente do seu tempo e o mocinho ferido que vai se reconstruindo através do afeto e do amor dessa mocinha e de outras coisas que vão acontecer na história. A premissa
é uma premissa bem clichê, que a gente gosta de ver em romance de época, não vou negar, né? Que traz uma mocinha assim, empoderada, assim, à frente do seu tempo. Só que em alguns momentos, gente, a história é muito à frente do seu tempo, entende? E em alguns momentos, da maior parte dos momentos, na verdade, você se esquece que é um romance de época e você poderia facilmente falar que é um romance contemporâneo, de tantas coisas que vão saindo fora desse padrão romance de época, sabe? A gente sabe que em outros livros, na maioria deles, tem mocinha assim à frente do seu tempo, mas sempre traz alguma coisa que remete, né, à época em que o livro está se passando. E nesse aqui, eu sentia que faltou um pouco mais disso, sabe? Eu senti que faltou um pouco mais de ambientação, um pouco mais de trazer a história pro romance de época em si. No entanto, a escrita da autora é muito gostosa de acompanhar, flui super bem, a autora é muito engraçada e tem uma criança super fofa que vai aparecer na história também, que assim, pra mim é a melhor personagem disparada de todas que aparecem nesse livro. Então é um livro gostoso, é um livro que flui bem, é um livro que vai te fazer passar boas horas lendo e se divertindo, mas eu não consideraria tanto assim um romance de época porque eu achei que faltou ambientação. Mas recomendo para todos vocês, se vocês estiverem procurando essa leitura leve como eu estava. A minha leitura seguinte foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E vocês já devem ter visto o vlog de leitura, né, que já saiu sobre ele. Se vocês não viram ainda, assim que acabar esse vídeo, vai lá conferir. Mas já adianto que foi uma leitura que eu gostei bastante e eu conto com bastante detalhes nesse vlog de leitura. Então, por favor, não deixem de assistir, ok? E aí, depois do livro da Maya Angelou, que realmente já foi uma leitura um pouco mais pesada, eu precisava de um romance leve, gostoso pra ler, aí eu peguei O Que Acontece em Londres, da Julia Quinn, e gente, que livro mais amorzinho, sério. Se eu não gostei tanto assim do primeiro, esse segundo me fisgou por completo e é um dos livros assim, eu dei 5 estrelas, favoritei, ri horrores e me diverti muito com a leitura. E nesse livro a gente vai conhecer um pouco mais da Olivia, que é a melhor amiga da Miranda, que era a protagonista do primeiro livro. E ela é uma das beldades da sociedade, ainda não se casou, mas foi porque não quis, porque ela já recusou diversas propostas de casamento. No entanto, ela quer se casar com alguém que não valorize só sua aparência, porque ela é uma moça muito bonita e as pessoas a veem apenas como um enfeite, mas ela é uma moça muito inteligente também, que ela sabe se posicionar, ela tem pensamentos muito interessantes e ela quer ser muito mais do que só um rostinho bonito. Então ela espera encontrar alguém que veja isso nela e antes de encontrar essa pessoa ela não quer se casar. Acontece que a Olivia tem algumas amigas que gostam, né, de contar pra elas novidades da sociedade e elas vão contar pra Olivia que mudou um rapaz pra casa do lado da dela que matou a noiva. Só que ninguém prendeu ele ainda, não se sabe por quê. A Olivia fala, gente, não matou a noiva, senão ele já estaria preso. No entanto, ela quer investigar essa pessoa peculiar. E essa pessoa peculiar é o Harry Valentine. Ele é um rapaz que já sofreu muito na vida, mas que é muito inteligente, muito tranquilo e que não quer confusões pro lado dele. Ele trabalha no departamento de guerra traduzindo textos e ele começa a perceber uma certa beldade loira encarando, né, vigiando ele da janela que dá pra janela do seu escritório. O primeiro encontro deles ele não se dá muito bem, no entanto um continua intrigado com o outro e o Harry vai se ver obrigado a estar de olho nessa mocinha porque ela tá se relacionando com um príncipe que de certa forma tá cortejando ela e esse príncipe talvez seja um traidor da coroa, então ele tem que ficar de olho e a qualquer sinal avisar, né, pros agentes e tudo mais. Então eles vão ali se ver nesse emaranhado de gato, eles não se gostando muito, mas eles começam a se gostar e tem esse príncipe que tá no meio e que tem um guarda-costas também que é super engraçado e tem o irmão e o melhor amigo do Harry que vai ser o próximo protagonista dos livros. E é tudo muito engraçado e muito divertido. Os dois protagonistas são incríveis, têm personalidades únicas, nos rendem diálogos maravilhosos. Os personagens secundários só brilhantam mais o livro porque eles são muito engraçados. E eles dão toda a parte de comédia do livro praticamente. E, gente, o romance é daqueles, assim, de aquecer o coração e que você fala, meu Deus, que coisa mais fofa. Então, assim, esse livro foi maravilhoso, eu recomendo demais. Um dos melhores romances de época, assim, que eu li nos últimos meses e... ai, gente, só amor, sério.
E bem, pessoal, essas foram as 8 leituras do mês de abril. Gostei muito de compartilhá-la com vocês e quero saber qual foi a melhor leitura do mês de vocês também. Vamos conversar, ok? Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e indicarem para amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal de verdade. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vídeo.